Dando início aqui ao projeto de como fazer as tecnologias que eu vou escolher, banco de dados, eu vou escolher a tecnologia que eu conheço, tá? A tecnologia ali que eu já trabalho há muito tempo e também o banco de dados que eu trabalho já há muito tempo e diariamente eu trabalho com essas tecnologias, ok? Então aí para a parte da parte do back-end, tá? Eu vou estar escolhendo o Script Case, tá? O Script Case é uma ferramenta de desenvolvimento rápida que utiliza a linguagem de programação PHP, tá? Ela é uma ferramenta voltada para a criação de ERP, tá? O foco é regra de negócio, tá? Eu vou estar utilizando o Script Case, se eu entrar aqui em comprar, ela é uma ferramenta paga, tá? Tem esses valores aqui, esses planos. Vou estar utilizando a versão gratuita, tá? De 20 dias. Mas você pode adquirir uma licença aí. Esses valores, eu acredito que compensa muito, tá? Que um projeto desse aí não pode sair por menos de 5 mil reais, ok? Mas fica a seu critério tá utilizando essa ferramenta ou não. Eu vou utilizar porque eu trabalho com ela já há mais de 8 anos, ok? E a parte de banco de dados, tá? Eu vou utilizar o PostgreSQL, que é o gerenciador de bancos de dados, ok? Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, então vou escolher esse banco de dados aqui para guardar as informações, ok? É um banco de dados relacional, é um banco de dados gratuito que você pode estar baixando aí no site do PG Admin, ok? Então, voltando aqui ao chat GPT, o Script Case, antes de a gente começar lá a criar o projeto, eu vou começar criando as estruturas de dados, tá? O Script Case, ele é uma ferramenta baseada em estrutura de banco de dados relacional. Então, primeiro, para a gente criar um projeto conectado aí com o Script Case, a gente precisa criar uma base de dados, tá? E depois conectar aí a base de dados com a ferramenta, com o Script Case, e conectando com as tabelas que já podem ser já criadas ou não, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu pedi aqui para o chat GPT criar a estrutura de dados relacional para o projeto com PostgreSQL. Como você pode ver aqui, ele já criou as estruturas de dados com base nos requisitos aqui em cima, ok? Então, como você pode ver, ele criou aqui a tabela de alunos, criou aqui a tabela de instrutores, criou a tabela de veículos, criou a tabela de matrículas, aulas teóricas, aulas práticas, aulas presenciais teóricas, a parte de pagamento, a parte financeira, pagamento e despesas. E aqui ele criou uma tabela de usuário e relatórios. A gente não vai utilizar essa tabela aqui, nessas duas tabelas, porque a parte de autenticação de usuários, grupos e aplicações, a ferramenta cria isso para nós, com apenas alguns cliques, ele já cria para nós aí toda a parte de segurança, ok? E a parte de relatório a gente não vai precisar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o Postgres, tá? Então, já vou criar aqui a database, tá? Vou criar a database aqui com o nome de gestão autoescola, certo? Eu criei a database aqui, certo? E aqui, database em esquemas, esquema público, aqui eu crio as tabelas, ok? Então, para mim criar as tabelas, eu venho aqui em Carry To, que é a parte de inserção, a parte que a gente descreve aí os comandos SQL. SQL que é a linguagem de manipulação de banco de dados relacionais. Então, como essa linguagem a gente consegue manipular bancos de dados, também como o Postgres, como outros tipos de bancos de dados, como o MySQL, Oracle, que trabalha com essa linguagem aí de manipulação de banco. Então, voltando aqui no ChatGPT, a gente vai criar essa tabela. A primeira tabela que eu vou criar é a tabela de alunos. Vou copiar aqui o SQL aqui, vou colar aqui. Então, criei aí. Se eu dar um refresh aqui, criou a tabela de alunos. Eu vou criar a tabela de instrutores, tá? Vou vir aqui, colar, criar. Criou a tabela de instrutores. Vou criar a tabela de veículos. Se eu voltar aqui, salvar, executar, criou a tabela aí de veículos. Se eu dar um refresh aqui, já está criando a tabela de veículo. A tabela de matrículas, vou voltar aqui, vou executar, criou aí a tabela de matrículas. Vou voltar aqui, aulas teóricas, vou copiar, colar, executar, criou isso, dá um refresh. Ele criou a tabela de aulas teóricas, aulas práticas, vou copiar aqui, voltar aqui, colar, dar um Ctrl V, executar,
dar um refresh aqui. Ele criou também aulas práticas, tabela de aulas práticas, aulas presenciais, presenças teóricas. Vou colar aqui, Ctrl V, criou, certo? Pagamentos, vou colar, executar, criou pagamentos e despesas, ok? Só até despesas. Eu vou dar um refresh aqui, certo? Como você pode ver, todas as tabelas já foram criadas, tá? Mas estão sem registro, todas as tabelas foram criadas, certo? Ok. E na próxima aula, tá? A gente vai aí criar o projeto aí utilizando essa ferramenta de desenvolvimento rápido, que é o Script Case, para a gente estar criando o nosso sistema aí de gestão de autoescola, beleza? Até a próxima aula aí.